Queridos irmãos, queridas irmãs, que a doce paz de nosso Senhor Jesus esteja em todos os corações. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora desta casa e os convido para que acompanhem a nossa prece inicial. Rogamos ao Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, que sobre todos nós estenda suas bênçãos de amor e de paz. Pedimos também aos benfeitores amigos desta equipe espiritual, sob o carinhoso comando de Dr. Bezerra de Menezes, que nos assistam e amparem sempre nas nossas dificuldades, inspirando-nos sempre o bem. A nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos neste momento. Iniciamos agora a difusão doutrinária, hoje com o tema Virtudes Morais, que encontra-se no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral. E também podemos olhar e ler e estudar o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Falando em virtudes, nós podemos também falar das potencialidades da nossa alma. Quais sejam? A vontade. No que a vontade nos auxilia na aquisição das virtudes? Com certeza, direcionando os nossos esforços para que assim seja, para que possamos angariar da vivência diária, da observação e da leitura, da informação, do conhecimento, para que possamos trazer para nós, para o nosso arquivo íntimo, a necessidade de desenvolver as virtudes no nosso ser. Segue-se a consciência. A consciência, meus irmãos, é onde estão inscritas as leis de Deus, no âmago de cada um. É na consciência que devemos buscar este sentimento, esta necessidade desse conhecimento das leis de Deus, de estar em comunhão com estas leis, para que possamos seguir neste nosso caminho para a aquisição das virtudes morais. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa possibilidade de escolher e realizar o caminho que queremos seguir, o caminho das virtudes, o caminho dos vícios, um equilíbrio até que possamos, em algum momento, termos em nosso íntimo as virtudes já bem sedimentadas. Outra potencialidade da alma é o pensamento. É aquela nossa matéria mental que nasce virtuosa ou não. E a nossa possibilidade de mudar a frequência desse pensamento, à medida que adquirimos todos esses conhecimentos, que experienciamos a vida, o viver, e obtivemos dela todas as possibilidades de aprendizado possíveis. A disciplina, que também nos auxilia na escolha ou na formação do pensamento. E também vai nos auxiliar na formação do nosso caráter. A disciplina, ela é muito importante para que nos mantenhamos dentro daquilo que planejamos para nós mesmos, dentro daquilo em que entendemos como sendo o que nos convém, para que possamos, então, realizá-los na nossa vida cotidiana.
O caráter, então, é a soma dessas características pessoais e da personalidade, no sentido de demonstrar as nossas capacidades, a nossa espiritualidade, o nosso sentimento pelo o melhor, pela melhor escolha para nós mesmos. O amor que é a força soberana que nos poderá fazer transcender a nossa condição humana, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas morais. O amor, que é a essência de Deus em cada um de nós. Este amor que vai fazer movimentar a vontade, no sentido de escolhermos o melhor para a nossa evolução. O amor que estará presente na nossa consciência, em todos os nossos atos, em todo o nosso pensar. O livre-arbítrio sendo um instrumento deste amor para que possamos, então, realizar o que tem que ser realizado. Também direciona a nossa capacidade de sermos disciplinados, de termos uma organização pessoal para realizar as nossas necessidades, as nossas metas na nossa existência. Também o caráter, ele vai modular esse caráter no sentido de podermos estar vivendo na sociedade, de formarmos uma família, entendermos sobre os bons sentimentos, sobre o respeito, sobre a caridade. Mas também nós podemos ter como uma potência da alma a dor que nos faz pensar, a dor que nos faz refletir, a dor, companheira do homem, desde que fomos criados, está conosco. Não importa onde estejamos, em que situação estejamos, a dor sempre estará dentro das nossas casas, próximos a nós, sentada na melhor cadeira, ali. Porque ainda estamos em tempos de viver a dor, no sentido de transformá-la, entendê-la como um caminho de evolução e de aquisição das virtudes morais. No Livro dos Espíritos, para o nosso encontro de hoje, nos foi pedido que pudéssemos dissertar algo sobre 3 questões deste capítulo da perfeição moral, que é o capítulo 12 do Livro dos Espíritos. A primeira questão é a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta dos espíritos da codificação para o codificador Allan Kardec foi essa: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando se fala em virtudes, quando nós, enquanto espíritos, começamos a conhecer este mundo das virtudes, nós estamos acordando para a vida espiritual. E as virtudes, elas vão, pouco a pouco, ocupando o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a nossa paz. A importância, então, da virtude sendo adquirida e tomando o espaço dos nossos vícios, das nossas fragilidades, das nossas más inclinações.
a importância de estarmos vinculados a este caminho, estarmos lado a lado, caminhando uns aos outros, uns ajudando os outros, uns colaborando com os outros, para que possamos seguir juntos nesta caminhada de evolução espiritual e de agregar virtudes no nosso ser espiritual. É muito tranquilo nós podermos gostar, entender e querer junto de nós pessoas virtuosas, para que possamos ter espaço para estudar, observar a sua conduta, passar depois para a prática dessas virtudes, que foram todas elas nos ensinadas, demonstradas e deixadas para nós por Jesus em seu Evangelho. Jesus, então, sempre será a fonte, depois de Deus, para nós, com relação à aquisição das virtudes. Buscar nos seus exemplos as mais expressivas virtudes que o amor, juntamente com este amor, se juntam para compor a verdade da nossa existência. Todos esses processos, nesse caso, o que chamamos de vícios, de más tendências, de más inclinações, elas vão deixar de existir na medida em que persistirmos nesse trabalho de mudança, nessas ações transformadoras necessárias ao nosso ser para que possamos, então, abraçar as virtudes como a nossa meta, como o nosso fim, como a nossa destinação de luz. Claro que depende do sacrifício, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, com certeza depende disso. Mas o ganho que teremos é incomensurável, porque se trata, meus irmãos, da evolução espiritual, da aquisição do sentir-se feliz, do estar feliz, estar e ser um com Deus, um com o Criador, criatura e Criador, nesta conexão indivisível, capaz, então, de nos tornar felizes, saudáveis e em paz. Porque, assim, conhecendo esta verdade, a verdade desta união, do amor, com as nossas necessidades de evolução, nos tornarmos espíritos mais evoluídos, que somos capazes de compreender mais essa destinação luminosa a qual estamos buscando. E podermos construir este mundo feliz, que mais adiante será uma realidade para nós. A virtude mais elevada para quem a pratica é a mais pura caridade, mas também pela boa vontade. Como é necessário a boa vontade para que possamos conquistar a caridade plena, a fraternidade plena, o amor incondicional. E lá adiante, tudo, no final, se resume em uma palavra: o amor. Uma palavra e uma ação: amar. A outra questão que podemos analisar é a questão 894.
Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não têm que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Estes lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhe tornou um hábito. Dívidas lhe são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos deste mundo, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos, são felizes. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Assim responderam os espíritos superiores da codificação, da falange do Espírito de Verdade. Esta pergunta feita por Allan Kardec. Tudo vai depender, meus irmãos, do nosso próprio esforço, da nossa dedicação em sermos melhores a cada dia. Um pouquinho mais que ontem e hoje menos que amanhã. As leis espirituais, elas não violentam ninguém. Nada é impingido. O que é necessário entender é que a lei do progresso, ela existe, as leis de Deus, elas se cumprem com naturalidade. E o progresso é para todos. Quando em algum momento da nossa existência nos deparamos com alguém que no nosso entendimento é uma pessoa que irradia luz, que se exprime, que toda a sua ação é pautada no amor, na caridade, nós nos assombramos. E como gostaríamos de poder ser como esta pessoa. Mas lembremo-nos, isso não aconteceu da noite para o dia. São necessárias, às vezes, muitas existências para que possamos ter este desprendimento. Essa capacidade de renúncia, que é o mais alto grau do amor. Pensemos o quanto é necessário de esforço para cada um de nós sermos um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem. Mas isso é possível. Basta que coloquemos tudo ao nosso favor, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina, o caráter, o amor que somos capazes de sentir e a dor que somos capazes de compreender como instrumento de evolução. Tudo depende de cada um de nós, queridos irmãos. O espírito sempre deve procurar se esforçar todos os dias no aprendizado comum a todos os seres. Neste trabalho constante de melhorar. E se abrirmos a porta do nosso coração. Deus vai estar ali presente. É ali que se encontra o nosso Pai. E é ouvindo
e entendendo o nosso coração que estamos ouvindo a expressão divina para cada um de nós. E qual é que é o limite? Existe um limite para esse impulso, para esse esforço contínuo de melhorar? Talvez seja o limite das nossas últimas forças, da nossa última força, o nosso último alento. Nesse exercício de vida física no qual estamos inseridos. Que o nosso último suspiro seja o nosso último esforço para nos melhorarmos aqui, para que possamos levar tudo isso que realizamos nesta vida para a outra vida, onde continuaremos nesse esforço de melhorarmos. Assimilando, então, cada vez mais as lições do Evangelho, cada vez que lemos, cada vez que nos imbuímos desse estudo de compreender os exemplos deixados por Jesus, os pilares da doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, tudo isso nos faz compreender e entender esta necessidade das ações transformadoras da alma para podermos seguir na nossa trajetória de evolução espiritual. E estas mudanças, nós não podemos deixar para amanhã ou para depois. Elas têm que começar no agora, no hoje, no presente, porque é esse início que marca a felicidade possível ainda neste mundo, ainda nesta encarnação. São caminhos que todas as criaturas, no amanhecer do seu entendimento, onde a meta é a luz na sua mais intensa claridade, iluminando a alma. É lá que nós temos que ir. A doutrina dos Espíritos, ela se constitui nesta misericórdia, né? Uma ação misericordiosa que foi oferecida para nós. Ela nos oferece os meios para que compreendamos as razões do nosso existir, as razões do nosso ser e qual é a nossa destinação. Libertando-nos, então, dessas más tendências, dessas fragilidades humanas que todos possuímos. Vamos trabalhar, então, para transformar o amor no nosso trabalho, na nossa força individual, estabelecendo a luz no nosso coração e a paz nas nossas consciências. A terceira questão que vamos comentar é a questão 895 do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno.
O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado, o futuro. O interesse pessoal. Na verdade, meus irmãos, é tão importante o autoconhecimento. Precisamos nos conhecer muito, profundamente, acender luzes dentro dos profundos escaninhos da nossa alma, reconhecer-nos como seres necessitados de aperfeiçoamento, de manter este aprendizado constante no amor, para que possamos chegar lá, como falamos, aquele amor renúncia, aquele amor capaz da mais profunda caridade, da mais nobre caridade, dos sentimentos mais nobres. Somente conhecendo a nossa verdade podemos nos libertar. Assim disse Jesus: conhecereis a liberdade e ela, a verdade, e ela os libertará. Porque só a nossa verdade é capaz de nos curar, meus irmãos. Somente nos conhecendo a fundo poderemos imprimir em nós estas ações transformadoras necessárias para a nossa evolução espiritual. Entender que aquilo que o mundo nos dá, nos proporciona, não é felicidade. Isso se chama prazer. Felicidade é interior, é estar, é ser e não ter. Muitas vezes nós podemos nos confundir com isso, mas a experiência, a vida, a própria dor vai nos ensinar o que realmente importa na nossa existência. E a nossa inteligência, ela existe exatamente para isso, para que possamos distribuir, pelo seu convite, a caridade a quem está ao nosso lado, porque se buscamos o caminho que nos leva ao Criador, lembremos-nos sempre, todos os caminhos, existem muitos caminhos que nos levam ao Criador, mas todos eles, sem exceção, passam pelo próximo, sempre. É a mesma distância entre a criatura e o Criador e a criatura ao próximo. O verdadeiro desinteresse na Terra é muito raro, isso nós sabemos. Muitas vezes achamos isso um fenômeno, alguém totalmente desinteressado. Mas no mundo superior, isso é comum a todos. E o Evangelho de Jesus nos ensina, em sua síntese, o total desprendimento. Ele nos ensina a usar os bens materiais e conquistar a luz espiritual pelo amor. E é assim que devemos fazer. Ofertar de graça aquilo que recebemos de graça. E neste momento, o sol da paz vai nascer no nosso coração. Por isso, a importância, queridos irmãos, de nos assumirmos, de nos aceitarmos como somos. Quando Jesus diz para nós, levanta-te e anda, tem uma continuação. Toma o teu leito e vai para casa. Porque é ali, na nossa casa mental, que se encontra a causa, os motivos, as tristezas, as alegrias que vamos conquistando pouco a pouco. Os vícios
caminhando lado a lado as virtudes, estando em forma latente ou já adquiridas, mas cada vez mais, enquanto mais virtuosos nos tornemos, mais conseguiremos superar as nossas fragilidades humanas e transcender para uma esfera superior de consciência e de capacidade de amar. Este era o tema que queríamos conversar com todos. A leitura que pedimos que possam fazer para complementar tudo isso que possamos ter conversado neste dia é o Livro dos Espíritos, seu capítulo 12, da Perfeição Moral. Nós comentamos as perguntas 893, 894 e 895, e também a leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Façamos a nossa prece. A nossa prece é uma prece de gratidão pela oportunidade deste momento. Gratidão por todas as bênçãos que recebemos a cada dia, a cada hora, a cada instante. A bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da família, do trabalho, de tudo que somos, tudo que temos. A bênção de estarmos aqui realizando o nosso planejamento encarnatório e cumprindo a nossa missão terrena. Gratidão por tudo isso, Pai de amor, bondade e misericórdia. Gratidão a esta equipe de benfeitores amigos que a cada um de nós ampara e assiste nas nossas dificuldades. Ao nosso querido padrinho, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre nos incentivando bem. Este caminho ao qual Jesus, com sua mão amorosa, nos conduz para a evolução espiritual e ao planeta para a regeneração. Mestre amado, farol da nossa existência, ilumina os nossos passos e conceda-nos, Senhor, a alegria de poder servir-te em tua seara de amor. Assim seja.